Iniciando aqui a nossa sequência de processos decisórios, vamos começar vendo uma ferramenta bastante comum para a decisão, que é a árvore de decisão. É um processo decisório de um único critério, habitualmente monetário, mas não necessariamente, né? Assim como você pode tentar obter o menor custo, o maior retorno, você pode também trabalhar com prazo, tentar obter o menor prazo frente a diferentes alternativas. O exemplo que eu vou dar é monetário. É por isso que a árvore de decisão é muito utilizada em análise de investimentos. Vamos imaginar que uma empresa de mineração, na sua política de crescimento, quer ampliar e tem diferentes possibilidades. Uma delas seria construir uma fábrica de produtos acabados e semi-acabados, que agregaria mais valor aos seus produtos. Seriam fábricas próximas às jazidas que exploram. Se ela conseguir construir essa fábrica no prazo de 3 anos, o valor presente líquido deste investimento, desta alternativa, seria de 45 milhões de dólares. Mas há a possibilidade que se estima em 20%, e você vai ver que as probabilidades são justamente o calcanhar de Aquiles desse processo, que às vezes é difícil você estimar essas probabilidades, mas há uma probabilidade estimada em 20% de que uma empresa concorrente consiga se antecipar e construir num prazo menor uma fábrica com as mesmas características. Como nossa análise permite prever que o mercado não comporta as duas fábricas, e nesse caso, então, a outra lançou primeiro, nós teríamos um VPL negativo no valor de menos 20 milhões. Uma outra alternativa seria aumentar o escoamento, aumentar a produção e o escoamento do minério para exportação sem construir essa unidade de produtos acabados e semi-acabados, ou seja, aumentando só a produção in natura da commodity sem agregar valor. E para aumentar essa capacidade de escoamento, tem duas possibilidades. Duplicar uma ferrovia que já existe para esse fim, o que seria um VPL de 30 milhões, ou então um ousado produto de um mineroduto até o porto. A duplicação da ferrovia não esbarra em nenhum problema ambiental, porque já tem uma ferrovia, seria só colocar mais uma pista. É a expansão de um serviço já existente. Mas a construção do mineroduto, que tem um traçado diferente da ferrovia, implica em questões ambientais, que devem ser cuidadosamente analisadas. Aproximam-se as eleições estaduais. Caso a situação vença, a nossa empresa já tem uma boa relação com esse governo e não se prevêem obstáculos para o licenciamento ambiental. Nesse caso, o aumento da produção e do respectivo escoamento pelo mineroduto representaria um VPL de 60 milhões. Mas há a possibilidade, que se estima em 40%, de a oposição vencer as eleições. E a plataforma da oposição é fortemente calcada em questões ambientais. E aí há duas possibilidades equiprováveis, com a mesma probabilidade. Uma delas seria a imposição de pesadas compensações ambientais, o que reduziria esse VPL para 20 milhões. E a outra, pior, é a não obtenção do licenciamento ambiental, o que acarretaria um VPL negativo de 8 milhões. E aí, qual a decisão a ser tomada? Então, nós construímos aí a árvore, onde nós vemos, ou eu construo a fábrica, e aí pode ser cumprido o prazo, ou então a fábrica concorrente pode se antecipar, ou aumento o escoamento, e pode ser através da duplicação da ferrovia, ou pode ser através do mineroduto. Sendo mineroduto, se a situação vencer, não haverá exigência. Se a oposição vencer, haverá ou compensações ambientais ou a não aprovação. Por enquanto, eu construí a árvore sem colocar os nós. E ao colocar os nós aqui, há dois símbolos possíveis.
O quadrado representa uma decisão tomada pelo gestor. Não, eu vou fazer assim. E o círculo corresponde a um caminho definido por fatores externos. Por exemplo, a questão da fábrica concorrente, se ela se antecipar no prazo, isso não depende de mim, né? Depende de fatores externos. Levando isso em conta, a nossa árvore ficaria assim. Eu vou tomar uma decisão, nós gestores, se vão construir a fábrica ou se vão aumentar o escoamento. Agora, isso aí depende de todo o desdobramento. Na construção da fábrica, depende de fatores externos, se eu vou cumprir o prazo ou se o concorrente vai se antecipar. O aumento do escoamento será uma decisão minha duplicar a ferrovia ou optar pelo mineroduto. Porém, quando eu olho para o mineroduto, há fatores externos. Situação venceu, beleza? Ou oposição venceu, e aí há a possibilidade de compensações ambientais ou a não aprovação. E para eu construir essa árvore de decisão, onde eu dependo de fatores externos, eu vou utilizar o conceito de esperança matemática. O que é a esperança matemática? Imaginemos, tá, um sorteio de 25 grupos. Aqui eu estou fazendo uma alusão ao jogo do bicho, né, que tem 25 grupos. Quem acerta o grupo, o animal, ganha 18 vezes o valor jogado. Qual é a esperança matemática de um apostador que joga R$10? Bom, certamente ele vai gastar R$10. Tá? Então esse valor é negativo, que é uma despesa. A probabilidade dele ganhar é 1 em 25, é 1/25. E neste caso ele vai ganhar 18 vezes o valor que jogou, 18 vezes 10, R$180. Logo, a esperança matemática será menos 1, né, porque é uma certeza do gasto de R$10, mais, que aí é um ganho esse que tem a probabilidade de 1 sobre 25 vezes 180. Fazendo as contas, dá menos R$2,8. Faz todo sentido a esperança matemática do apostador ser negativa, né? Se não fosse assim, não haveria jogo do bicho, não haveria loterias, bingo, cassino, etc. Né? A esperança matemática do jogador é sempre negativa. Tá? Então, esse é o conceito de esperança matemática. Ok? Então, vamos aplicar esse conceito na nossa árvore de decisão. Note, se construir a fábrica, pode ocorrer o cumprimento do prazo com a probabilidade de 80%, que me dará um VPL de $45 milhões. Ou a fábrica concorrente pode se antecipar, que tem uma probabilidade, obviamente, de 20%, e aí me dá um VPL negativo, um prejuízo de 20 milhões. Ou então, o aumento do escoamento passa ou pela duplicação da ferrovia, que me traz um VPL de 30 milhões, ou pelo mineroduto. Mas aqui no mineroduto há 3 possibilidades. Situação venceu, 60% de probabilidade de eu ter um VPL de 60 milhões. A oposição venceu, 40%, e aí eu tenho 2 possibilidades equiprováveis. Compensações ambientais, 20%, metade dos 40%, que vão me reduzir o VPL a 20 milhões. Ou então a não aprovação, que são os outros 20%, que me vão dar um VPL negativo de 8 milhões, um prejuízo. Fazendo as contas, a construção da fábrica, então, tem uma esperança matemática de 80% de 45 milhões, menos 20% de 20 milhões. Tem uma esperança matemática de 32 milhões de VPL. No caso do aumento do escoamento, eu tenho a duplicação da ferrovia, 30 milhões, né? Ou então mineroduto. Aí aqui, mais uma vez, entra a esperança matemática. 60% de eu ter um VPL de 60 milhões, mais 20% de eu ter um VPL de 20 milhões, menos, que nesse caso seria um prejuízo, 20% de eu ter um prejuízo de 8 milhões. Fazendo essas contas, vai me dar 38,4 milhões.
Então, aqui, neste ponto onde eu tenho uma decisão do gestor, eu tenho que a duplicação da ferrovia me dá um VPL de 30 milhões, porém o Mineroduto me dá uma esperança matemática de um VPL de 38,4. Então, entre 30 e 38,4, obviamente, vou optar por 38,4. E aí, em outra decisão do gestor, a construção da fábrica me dá uma esperança matemática de 32 milhões, porém, o aumento do escoamento através do Mineroduto me dá uma esperança matemática de 38,4 milhões. Portanto, a decisão do gestor, baseada nesses dados, nestes cálculos de VPL, nessas probabilidades atribuídas, será aumentar o escoamento de minério através do Mineroduto. De acordo?